A economia militar russa enfrenta um golpe duro com seus principais aliados sentindo na pele as sanções impostas por Washington. Moscou ainda tenta se recompor e encontrar as palavras certas para responder ao presidente americano, que ousou desafiar o Kremlin. Para onde vai o navio de guerra russo? A OTAN deixou claro quem manda nos mares. Um drone caiu e explodiu no Cazaquistão, deixando uma cratera misteriosa. Um confronto inesperado entre policiais e militares agita o noticiário. E muito mais, as notícias mais urgentes e exclusivas com detalhes que você só encontra aqui. Acompanhe os acontecimentos na Ucrânia, Rússia, Belarus e além, antes e com mais clareza do que qualquer outro veículo. As ações dos gigantes petrolíferos russos, Lukoil e Rosneft, despencaram após os Estados Unidos anunciarem novas sanções. Na quarta-feira perderam mais de 4% e 3% respectivamente. Mas isso pode ser apenas o começo. As maiores refinarias indianas estão prestes a reduzir drasticamente, ou até suspender, as compras de petróleo russo, segundo fontes da indústria citadas pela Bloomberg. A Reliance Industries, uma das maiores compradoras, já sinalizou que vai diminuir ou interromper totalmente as importações. Outras empresas privadas e estatais, como a Indian Oil e a Bara Petroleum, também revisam seus contratos. A mesma cautela tomou conta da China. PetroChina, Sinopec, NOK e outros grandes compradores decidiram evitar novos acordos, pelo menos no curto prazo. Juntos, Índia e China absorvem 90% das exportações marítimas de petróleo russo, cerca de 3 milhões de barris por dia em outubro. Para o analista Sergei Vakulenko, as medidas de Washington não são um simples aviso, mas um soco no estômago da economia de guerra da Rússia. As sanções de Biden vão além de uma punição, são uma estratégia para encurralar Putin. E qual foi a reação de Moscou? O ex-presidente Dmitry Medvedev, sempre ácido, comentou a reunião cancelada entre Trump e Putin em Budapeste e as primeiras sanções da nova administração americana. Agora nosso adversário, ou melhor, esse pacifista tagarela, se tornou um inimigo declarado da Rússia. Ele ainda não está lutando ativamente ao lado dos bandeiristas, mas esse conflito agora é dele, não mais o pesadelo de Biden. Já o Ministério das Relações Exteriores, surpreendentemente, adotou um tom mais moderado. Maria Zakharova, conhecida por seu estilo agressivo, escolheu as palavras com cuidado e expressou esperança em retomar o diálogo. Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, limitou-se a dizer que o presidente encontrará uma oportunidade para se pronunciar. Putin, por sua vez, preferiu focar em assuntos internos. Anunciou a distribuição de 500 mil de hectares de terra para famílias numerosas e reforçou o discurso de que a Rússia precisa de mais crianças, 3, 4, 5 por família. No passado, as famílias camponesas tinham 7, 10 filhos. E viviam bem com um padrão de vida decente, argumentou. Mas, pressionado pelos acontecimentos, acabou rompendo seu padrão de silêncio e falou sobre as sanções. As reuniões foram adiadas, mas não canceladas. E essas medidas não nos afetarão, disse, embora sua postura não tenha convencido. As decisões de Washington parecem ter abalado até mesmo o líder russo, enquanto a máquina de propaganda do Kremlin se vê obrigada a improvisar. Enquanto isso, Putin recorreu ao seu humor ácido de sempre, mas não resistiu a uma ameaça velada. Se esse tipo de armamento for usado para atacar nosso território, a resposta será extremamente séria, para não dizer assustadora. Vale lembrar que foi justamente o medo de que mísseis de longo alcance fossem enviados à Ucrânia que o fez ligar para Trump. Do outro lado, a OTAN age com firmeza. Pela primeira vez na história, um navio britânico interceptou e acompanhou uma embarcação militar russa por ordem direta da aliança. Segundo a Sky News, o alvo foi o grande navio antissubmarino Vice-Almirante Kulakov, detectado perto das Ilhas Shetland, na costa do Reino Unido. A operação, parte da missão de vigilância marítima da OTAN, ocorreu em 17 de outubro, mas só agora veio a público. O navio britânico, junto com aliados da França e dos Países Baixos, monitorou o deslocamento do Kulakov do Mar do Norte até o Canal da Mancha, próximo à costa francesa. Helicópteros foram lançados para reconhecimento e vigilância visual. O Kulakov, embora antigo, é uma peça poderosa do arsenal russo, equipado com mísseis hipersônicos Kinzhal e 2 helicópteros K-27. A mensagem da OTAN foi clara: as passeatas russas perto das costas aliadas chegaram ao fim. E você, leitor, tem um papel fundamental nisso. É graças a você e suas curtidas, compartilhamentos, comentários e visualizações completas que essas informações chegam a mais pessoas. Cada interação ajuda a levar a verdade a milhares de novos olhos. Obrigado por continuar conosco.
Enquanto isso, no Senado americano, novos projetos de lei ameaçam criar ainda mais problemas para o Kremlin. O Comitê de Relações Exteriores aprovou uma proposta para declarar a Rússia um estado patrocinador do terrorismo, por causa dos sequestros de crianças ucranianas. O autor da medida, o senador republicano Lindsey Graham, não poupou palavras. Esses sequestros cometidos pela Rússia de Putin estão entre os crimes mais revoltantes desde a Segunda Guerra Mundial. Transformar a Rússia em um estado patrocinador do terrorismo teria consequências devastadoras para sua economia. É uma consequência inevitável das ações de Putin, a menos que as crianças sejam devolvidas. Atualmente, apenas Irã, Coreia do Norte, Cuba, Sudão e Síria têm esse status. Além disso, o comitê apresentou outras duas iniciativas. Uma prevê sanções econômicas à China por apoiar a indústria bélica russa, e outra propõe usar 50 bilhões de dólares dos ativos russos congelados nos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia. E as tensões não se limitam à Europa. Um drone desconhecido caiu e explodiu no Cazaquistão, na região de Burlen, noroeste do país. Segundo o Ministério da Defesa local, os destroços do aparelho foram encontrados, mas sua origem ainda é um mistério. O que mais esse incidente pode revelar? O local onde os destroços foram encontrados não poderia ser mais estratégico. Uma área remota, desabitada, a poucos quilômetros da fronteira com a região de Saratov, na Rússia, onde está instalado o maior complexo de processamento de gás da Gazprom. Coincidência ou não, o gigante energético russo já havia sido alvo de ataques de drones nas últimas semanas. Agora, com o espaço aéreo cazaque sob vigilância reforçada e consultas urgentes com aliados estrangeiros para identificar a origem do aparelho, uma pergunta se impõe: quem teria interesse em atingir infraestruturas críticas russas a partir de território neutro? As investigações preliminares revelam detalhes preocupantes. Não se tratava de um drone comum, mas de um modelo equipado com explosivos de alta potência, capaz de abrir uma cratera no solo e deixar fragmentos que, segundo especialistas, apontam para tecnologia militar avançada. Canais russos pró-Kremlin já especulam que o alvo seria o gasoduto Oksay-TK, parte vital do consórcio que transporta petróleo do Cazaquistão e da Rússia até o porto de Novorossiysk, no Mar Negro. Uma sabotagem bem-sucedida poderia paralisar o fluxo de energia para a Europa, aprofundando a crise já inflamada pela guerra na Ucrânia. Enquanto isso, na Alemanha, um incidente quase trágico expôs as falhas na comunicação entre forças de segurança. Em Erding, na Baviera, militares em treinamento foram confundidos com criminosos por policiais locais, resultando em um tiroteio que deixou um soldado ferido no rosto. O erro? A falta de aviso prévio sobre os exercícios planejados. O episódio, embora sem relação com terrorismo ou golpe, serve como alerta. Em tempos de tensões globais, a desorganização pode custar vidas. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos intensificam sua guerra contra o narcotráfico, mas agora com uma mudança de estratégia radical. Pela primeira vez, o Pentágono autorizou ataques diretos a embarcações suspeitas no Pacífico, sob ordens diretas do presidente. Em menos de 48 horas, 2 lanchas foram destruídas, e 5 supostos narcotraficantes foram mortos. Não são apenas criminosos, são terroristas que espalham morte e destruição em nossas cidades, declarou o secretário de Defesa, deixando claro que a ofensiva não terá trégua. Eles se escondem nas sombras, mas nós os encontraremos e os eliminaremos até que a ameaça seja erradicada. A operação marca uma escalada sem precedentes. Até então, as ações dos Estados Unidos se concentravam no Caribe e no Atlântico, onde mais de 30 traficantes já haviam sido mortos. Mas o foco agora se volta para o Pacífico, um corredor cada vez mais utilizado por cartéis para transportar drogas sintéticas. A mensagem é clara: nem mesmo aliados estão a salvo. A Venezuela, já sob pressão por uma frota americana estacionada em suas águas, agora vê a Colômbia ser alvo de advertências diretas de Washington. O regime de Maduro e o governo colombiano sabem que, se não cooperarem, podem ser os próximos na mira. Agradecemos por acompanhar até aqui e por fazer parte desta comunidade que busca entender os fatos além das manchetes. Seu engajamento com comentários, curtidas e compartilhamentos é o que nos impulsiona a ir mais fundo. Que seu dia seja repleto de insights e boas notícias. Até a próxima!